Amém? Queridos, boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto solene e louvamos a Deus por estar aqui. E pedimos aos irmãos para se colocarem de pé para a gente cantar o nosso prelúdio. Será o hino 375 do nosso cantor cristão, por nome Segurança. Vamos ficar de pé? Me ajude a cantar esse hino para o Senhor nosso Deus, pode ser? Vamos lá? Bem alto, bem forte, com muita alegria. É tempo de celebrar na presença do Senhor. Amém? Do céu e da terra, cá estamos mais uma vez reunidos e unidos no amor do seu Filho amado, o nosso Senhor e desejado das nossas almas, Jesus. Pai Santo, acolha a nossa vida neste lugar, que seja um tempo, ó Deus do céu, aqui na terra, que nós, os seus filhos, iremos desfrutar na santa companhia do Senhor. Ó Deus querido, Deus amado,
Receba tudo aquilo que nós realizamos em Teu nome durante toda a semana. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, a nossa petição, Pai. E também fala conosco, pois é isso que pedimos, ó Pai, com perdão pelos nossos pecados. Nós oramos no nome precioso, desejado de Jesus. Amém. E graças a Deus. Morto. Hoje o som está amém, amém, amém. Então, graças e paz, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, felizes. Que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês, tá bom? Boas-vindas aos que nos visitam, aqueles que nos acompanham em suas casas. Eu convido nesse momento a você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 17. Mateus 26, versículo 17. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Mônica, por gentileza, pode pegar. Tá NVI, né, Mailton? Tá. Vocês podem acompanhar, estarei lendo aqui com vocês. Esse texto fala sobre os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, naquele momento que nós chamamos de ceia, a ceia do Senhor. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia o instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes, começaram a dizer-lhes, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria se não tivesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue, o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu digo que, agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Amém? Convido o ministério de louvor da nossa igreja para que possamos juntos dar continuidade à nossa celebração. Graças a paz, queridos. Preparados para adorar? Já começamos, né? Que hoje o nosso culto seja abençoado e que nós possamos sentir a presença do nosso Deus em nosso meio. O Salmo 145 está escrito: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos de séculos e para sempre. Que possamos assim fazer, adorando o Deus vivo que um dia nós aceitamos. Amém?
mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Aleluia. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigada, Senhor. Se o vento é forte e profundo lá, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer. Não tem mais. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Sim, Senhor, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Agora, vamos descansar as cadeiras, vamos ficar de pé, vamos abençoar o nosso irmão, aquele que está próximo, cantando mais uma canção. Cadê as palmas? Majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus,
soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, dança de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia! Gente, vai ter que ser dois, é? Dois cânticos. Aleluia, Arthur. Pessoal bem animado da nossa igreja, graças a Deus. Convido o pastor Antônio a vir aqui à frente. Nós estaremos fazendo um momento de oração pelas famílias da nossa igreja. É muito bom se congratular com os irmãos. Esse momento de louvarmos a nosso Deus. Passamos por momentos que nós não tínhamos essa oportunidade de apertar a mão, de abraçar. E é muito bom termos essa oportunidade novamente. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Amém. Louvado seja Deus. É um privilégio para nós estarmos num lugar como esse. Um lugar tão simples, mas de grande valia, de grande importância, porque o nosso Deus se faz presente para ser adorado, exaltado, elogiado, mas também para pedir a Ele, nos dá essa liberdade, né? Pedir, dá-se-vos-á. Então esse é um momento muito precioso na vida da igreja, onde nós vamos pedir a Ele por nós, interceder por alguém, mas primeiramente agradecer pelo que Ele tem feito por nós. Se você está aqui hoje, nesta noite, foi porque Deus fez algo em tua vida, e você está aqui para agradecer a Ele, para pedir, mas também interceder. E eu quero já colocar diante da igreja o meu pedido, ao que os irmãos orem nos seus lares, se lembrarem, mas se não lembrar, Deus sabe. Eu peço à igreja que ore pelo ministério, e os irmãos sabem como eu, pela graça de Deus, sou pastor também, e eu estou sem ministério, né? Estou aqui como membro da igreja, ajudando o que tiver ao meu alcance, mas eu busco a porta do ministério.
E Deus tem um sonho. E quem sabe, através do pastor Abraão e essa igreja, que Deus vai abrir uma porta do ministério, a palavra. Eu tenho um sonho de abrir uma igreja em Itaipu, onde eu nasci, que lá não tem igreja batista. Eu, desde o ano 1997, que eu venho orando por isso, para que Deus abra essa porta da palavra na cidade de Itaipu. E esse é o meu pedido para Deus. Antes que eu morra, eu possa ali começar um trabalho na cidade de Itaipu, onde eu nasci. E quem sabe Deus vai usar essa igreja para começar um trabalho lá em Itaipu. Que tudo é possível aquele que crê. Eu vou tomar aqui a liberdade, pastor Abraão, para ler 3 versículos com os irmãos. É um texto muito conhecido, Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Tomando a liberdade, deixa eu fazer a pergunta aqui para vocês. Quem é a igreja de Cristo aqui? Levante a mão. Quem é a igreja? Amém. Todos nós que somos crentes em Cristo, somos igreja de Jesus. E esse texto que nós vamos ler, esses 3 versículos da palavra do Senhor, ele dá autoridade à igreja. Eu sei que vocês sabem disso. A única instituição na face da terra que tem poder dado por Jesus é a igreja, irmãos. Sabiam disso? Vocês sabem. Então, a única instituição na face da terra que tem poder dado por Jesus é a igreja. E esse texto diz isso. Vamos ler Mateus 18. Vamos ler no início, não é? Todos juntos. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido ligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Pois onde se reúnam 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então você tem essa liberdade agora, esse privilégio de liberdade, de vir aqui à frente. Deus já sabe qual é o teu agradecimento, o teu pedido, a tua intercessão. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. E Jesus disse também em Mateus 21, verso 20 e 21. Esse que é isso. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então essa é a nossa certeza, nós cremos. Por isso nós pedimos. E certamente no tempo do Senhor, Ele vai atender o teu pedido, o que anseia o teu coração. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Ele pode ceder aqui e agora a você. Mas se ele não acontecer aqui agora, continue crendo, porque ele vai acontecer. Por isso ele diz, onde se encontra 2 ou 3, diante do meu nome, aí estou eu no meio deles. E tudo quanto de oração crendo, recebereis. Alguém quer falar? Eu quero agradecer a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para a igreja, fazia 2 anos que eu estava desempregado e comecei a colocar uns currículos, né? Através das orações aqui do pastor e dos irmãos. A porta foi aberta, glória a Deus, né? Passei uma semana de teste de venda. Fui todos os dias para esse teste. E quando foi na sábado de noite, o gerente disse que eu teria que me apresentar lá no Alecrim, porque a loja ia abrir e eu precisava ir para lá com os outros, né? Então, eu fui e eu só tenho que agradecer, né? As orações aqui dos irmãos e do pastor. Várias vezes eu vim aqui para frente e eu quero dizer que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Deu tudo certo. Eu agradeço a igreja em nome de Jesus. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Já que o pastor deu liberdade, né? Mais alguém quer falar? Não, Deus já sabe o que está no seu coração. Sim, aqui. Glória a Deus. Eu quero pedir oração. Quero agradecer a Deus, né?
por estar de volta aqui à casa do Senhor, aqui na Igreja Batista de Capuí, essa família, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Não como filha pródiga. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E eu quero fazer um pedido por um neto, filho da minha filha, que foi diagnosticado com a síndrome rara. E essa síndrome, a criança fica vegetativa, a criança fica tipo mongoloide, só que eu entreguei ele na mão do Senhor e ele está com 1 ano e 2 meses, ele é uma criança muito esperta. Essa síndrome diz que a criança não anda, que a criança não fala, ele já fala papa, já fala mama, ele anda segurando nas coisas, é bem ligeirinho para mexer nas coisas, então ele é uma criança bem ativa. E eu creio que o diagnóstico do homem não é o diagnóstico de Deus. Mas mesmo assim eu peço que os irmãos orem, não só por ele, pelo Anton, mas também pela minha filha e pelo meu genro, que é ateu. Ele não crê, engraçado que ele não crê, mas ele condena a Deus, porque Deus, essa síndrome apareceu no meu neto, que não pertence a ele. Porque Jesus já levou as nossas dores naquela cruz do Calvário, levou todas as nossas enfermidades. Então eu creio que meu neto ele não tem nada, ele é um milagre na mão do Senhor, ele é um presente de Deus, mas mesmo assim carecemos de oração por ele e para que através do meu neto o milagre chegue na família da minha filha, na vida do meu genro, que Jesus venha quebrar o coração dele, aquele coração incrédulo, aquele coração negativo, e que ele venha verdadeiramente se render aos pés do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. E Ele está aqui no nosso meio. Como nós acabamos de ler na sua palavra. Onde se encontra 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Santo Deus e eterno Pai, primeiramente nós queremos te louvar, te engrandecer e bendizer o teu nome. Ó Deus, nós queremos te expressar a nossa gratidão ao Senhor, por sermos teus filhos e filhas, porque um dia nós reconhecemos nossos pecados, que nós estávamos mortos, que o pecado nos separava do Senhor, mas um dia nós reconhecemos a nossa situação de perdidos, e nós nos arrependemos pela fé, nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E hoje, ó Pai, nós temos a liberdade e o privilégio de sermos chamados teus filhos e filhas. Nós somos membros desta família, chamada família de Deus. Pai, nós te louvamos porque o mês de maio, nós como os teus servos, membros da Igreja Batista, a gente celebra o mês de maio, que é o mês da família, Senhor. Ó Deus, nós queremos aqui expressar a nossa gratidão por fazer parte desta família. Ciente, Pai, que o Senhor tem nos atendido, o Senhor tem respondido às nossas orações, porque Jesus disse na palavra que tudo que pedir em oração, crendo, nós receberemos. Certamente, Pai, nós vamos receber o que já está sendo colocado diante do teu altar. São pedidos por saúde, pela família, e nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, atenda esse clamor que foi aqui feito nesta noite, em favor da saúde, bem como da saúde espiritual, de vida eterna. Também te agradecemos, ó Pai, por essa gratidão que foi feita aqui, que o Senhor abriu uma porta de emprego. E nós sabemos, Pai, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Louvado seja o teu nome por esta vida que alcançou esta bênção do Senhor. Ó Deus, tu conhece cada um que aqui está, o seu coração e a situação que se encontra. Tu sabes quais são as suas necessidades, se é espiritual, se é emocional, se é sentimental, se é física, e tu sabes quais são a natureza das nossas necessidades. E certamente, Pai, o Senhor vai suprir a todas elas para o louvor da tua glória. Ó Deus, nós sabemos e cremos que aquele que confia no Senhor, que espera pelo Senhor, não se desespera. Sabemos, Pai, que o Senhor pode responder neste momento que nós estamos colocando no teu altar. Mas se você não responder agora, meu Pai, nos dá sabedoria para esperar pelo Senhor. Porque você não deixa ninguém sem resposta, Pai. Você não deixa os teus filhos e filhas sem resposta, meu Pai. No tempo do Senhor, elas se cumprirão na nossa vida. Porque Jesus Cristo mesmo prometeu que Ele começou na nossa vida uma obra. E Ele vai concluí-la. Sabemos, Pai, que tudo que o Senhor começa, o Senhor conclui. Porque Tu és um Deus fiel. Muitas vezes, Pai, nós somos infiéis. Certamente somos infiéis para com o Senhor.
Mas o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. O Senhor fez um juramento, meu Pai, sobre o Senhor mesmo. E certamente, não pelo que eu sou, não pelo que eu mereço, não pelo que eu faço, mas pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, pelas promessas da tua palavra que serão cumpridas. O Senhor mesmo declarou que vai passar os céus e a terra, mas as tuas palavras hão de permanecer. Por isso, Pai, essa é a nossa confiança neste momento, de colocar diante do Senhor a nossa petição, a nossa gratidão e a nossa intercessão. Quero, Pai, neste momento de apresentar a irmã Suetânia, meu Pai, que esteve aqui domingo passado, conhecendo esta igreja, meu Pai. Ela precisa, meu Pai, de um lugar santo como esse, para expressar ao Senhor a sua adoração. E ela veio conhecer esse espaço onde o Senhor habita neste momento. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que desce todo o poder dos céus e da terra, vai de encontro neste momento, meu Pai, da irmã Suetânia, ali naquele condomínio Mirante de Lagoa, e deixa o teu bálsamo de cura sobre o seu físico, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada irmã que tem participado da Cela Bordô. Tu conheces quais são os seus desejos, sua oração, que tu possas conceder a cada uma delas o seu desejo, para que elas possam testemunhar do teu amor e do teu poder naquele condomínio, Senhor. Bem como meus irmãos que aqui estão nesta noite, minhas irmãs, Pai. Atende, meu Pai, o clamor do coração de cada irmão, de cada irmã, para que eles possam testemunhar de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Certamente, Pai, muitas pessoas que estão com o coração endurecidos, mas se verem algo acontecer na nossa vida, algo sobrenatural, eles vão se curvar diante dos seus pés, porque foi assim quando o Senhor esteve aqui na terra como um homem, o lado físico. As pessoas só creram quando viram o milagre, Pai. E hoje também não é diferente. Mas, Senhor, nós que já somos salvos, nós cremos, Pai, na Tua palavra. E nós queremos ver, Senhor, a Tua glória neste lugar e através das nossas vidas. Coloca, Pai, em Tuas mãos o Teu ministro do Evangelho, pastor Abraão, que está aqui diante do Senhor e diante da congregação. Tu sabe, meu Pai, qual é o desejo do coração do Teu servo. Tu sabe quais são as suas necessidades, meu Pai. E eu sei que muitas delas são físicas, meu Pai. É financeiramente. Mas eu sei, Pai, que o Senhor vai supri-las. Porque Jesus mesmo prometeu, quando usou o Teu servo, o rei Davi, para dizer que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, Tu és um Deus fiel. Nós temos visto isso, meu Pai, a cada dia. Por isso estamos aqui, meu Pai, nesta noite. E os que não vieram aqui à frente, meu Pai, também, Tu sabes quais são as suas necessidades. Vai de encontro a cada um que aqui está. Bem como os que não vieram por algum motivo justo, Pai, que estão nos seus lares agora, assistindo esse culto pela internet, Pai, que eles também possam neste momento se curvar diante do Senhor e esperar pelo Senhor. Se alguém, meu Pai, desanimado na fé, restaura essa fé, meu Pai, fortalece esse coração, para que jamais ele desista dos Teus caminhos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença aqui, e recebe do Teu altar a nossa petição, a nossa intercessão e já a nossa gratidão, porque o Senhor vai responderá. Porque nós oramos assim, te pedindo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus os abençoe, meus amados. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor. Nós estaremos na parte do nosso culto, onde recolhemos dízimos e ofertas para a manutenção da nossa igreja. A nossa igreja batista, uma igreja que se mantém através dos dízimos, das ofertas. Todo o valor que é depositado no nosso gasofilácio, ele é empregado de forma séria, para que a nossa igreja possa dar um maior conforto aos irmãos que aqui estão. Amém? Aleluia, vamos continuar adorando o nosso Deus, porque esse momento também é um momento de adoração, onde você vem, entrega, devolve aquilo que o Senhor deu para você.
orações que dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado dos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu convido as nossas crianças a virem aqui à frente. Nós estaremos fazendo um momento de oração. Logo após esse momento de oração, haverá o culto infantil. Se chamar Salinha
Irmã Tânia massacra, viu? Convido as crianças da nossa igreja, as crianças que estão nos visitando também. Nós estaremos orando por elas, agradecendo a Deus pelas ofertas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco hoje, pelas professoras, pelo culto infantil, por estas crianças. Que o Senhor possa dar sabedoria aos pais delas, para que elas possam crescer de forma saudáveis, que elas possam entender a verdade do Teu Evangelho. É isso que peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Convido o nosso pastor, que estará trazendo uma mensagem da parte do nosso Deus, para que nosso Senhor possa, mais uma vez, através da vida do nosso pastor, a nossa igreja possa ser alimentada. Amém. Glória a Deus. Antes de começar a dizer algo da parte do Senhor para vocês, eu quero convidar a irmã Nilzete a vir aqui à frente. Ela tem um recadinho do coração para dar para alguns queridos irmãos. Nilzete, por favor. Amém. Graça e paz, igreja. Um recadinho rápido. Se tiver alguém interessado, aqui precisando, né, e querendo descer as águas, nós vamos dar início às aulas, viu? É só o tempo de a gente conseguir reunir quem quer, pegar o nome, formar um grupo, aí a gente marca o dia da primeira aula. Por mim, a gente já começa no próximo domingo, vai depender dos interessados. Amém? Então, o horário é às 5h30. E aí a gente se encontra aqui, vamos para uma salinha ali separado. E é isso, a gente está pronto para se preparar, não é isso? Então, era só isso, amém. Cadê o pastor? Aí sim, vocês podem dar o nome para mim, ou então para o pastor, para o irmão Arthur, para quem você achar mais fácil de passar o seu nome e o seu número de telefone. Vai dar certo. Oi, só um instante, meus irmãos. Eu acho que eu acabei me equivocando. Tá aqui. Tá chegando agora. O sermão. Oxe, perdi o sermão? Como é que pode? Né? Pastor não pode perder o sermão. Agora sim. Agora chegou. Ia fazer aqui uma operação para dar certo, mas já deu. Graças a Deus. Queridos, eu quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Deus. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que tem por nome o valor de uma família. E nós somos família de Deus. Eu tenho sempre dito nas minhas falas que um dos objetivos que nós
podemos atingir, absorver aqui neste lugar ou na célula, diz respeito à nossa capacitação, ao nosso preparo, para que sejamos essa família de Deus aqui também, na casa de cada um, na sociedade que nós pertencemos. É para isso que nos reunimos, é para isso que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Se nós participamos dessa comunhão aqui no templo e nas casas, e não traduzimos o que nós levamos desses encontros para a nossa vida, o tempo está passando e nós não estamos entendendo o que é ser família de Deus no mundo contemporâneo que nós vivemos. Então, o objetivo de estarmos aqui é para entendermos qual seja a vontade do nosso Pai, enquanto filhos, diante dele, ouvindo o que ele nos diz, para que sejamos famílias melhores, não é? Olhando para o nosso contexto doméstico e olhando também para o nosso contexto social. E eu espero no Senhor que possamos, durante esse mês de maio, aprender um pouco mais acerca daquilo que nós não sabemos, para que possamos glorificar o nosso Deus enquanto filhos, enquanto família dele que nós somos, nesse tempo que nós chamamos de hoje. A irmã Nilzete trouxe esse aviso tão importante, né, para os irmãos que desejam descer as águas batismais. E temos, fica de pé a irmã Tayane, né? Tayane, não é isso? Tayane. Irmã Tayane, ela é a neta da irmã Maria das Neves, e ela ontem aqui no encontro da célula manifestou o desejo de participar da próxima turma. Então, Tayane, procura a irmã Nilzete aí, dê o seu nome, ela vai criar um grupinho de WhatsApp e você vai participar. E quem mais quiser, obrigado querida, pode sentar. Quem mais quiser participar, temos Vivian ali, viu? Que também vai participar. E outros mais. A irmã, chega Jesus, Fabiola, né, que casou essa semana que passou, né, dia 4, ela vai participar também da próxima turma. É um desejo do coração da irmã Fabiola descer as águas batismais, e esse ano, em nome de Jesus, ela vai descer. Ela queria muito, né? E agora ela vai poder. E quem mais quiser participar, procura a irmã Nilzete, tá certo? Porque temos também aqui o casal, né? Marcos e Jane, em nome de Jesus também eles vão ser batizados esse ano. E já temos aí, irmã Nilzete, uma turma boa, né? Muito bem. Tá? Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre a tua vida e que você possa desfrutar desse tempo do céu aqui na terra conosco, ao redor da mesa do nosso Pai que está presente aqui ao nosso lado. Por favor, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. É o texto para a nossa reflexão hoje. E espero em Deus que nós possamos guardar lições sobre essa história, uma história que diz respeito a uma família crente, viu? Família crente, muito crente, mas que na prática não tinha nada de crente, tá? Porque o crente, ele vive da crença, mas o justo, ele vive da fé. Amém? Capítulo 25 do livro que trata sobre a origem de todas as coisas, inclusive nossa. Capítulo 25, a partir do versículo 27. Esse texto, ele diz respeito ao tema primogenitura, que foi a causa de um desarranjo dentro de uma casa temente a Deus, ou pelo menos é o que supomos, não é? Mas no decorrer aqui do nosso pensamento, daquilo que nós vamos absorver do texto, o Senhor, ele estava nessa época em muitos lugares, né? Menos no coração desse povo. E vocês vão entender por quê. Todos acharam? Amém? Acho que está aí, não é? Vamos ler então a porção do capítulo 25, que compreende o versículo 27 até o versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Pai. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó.
Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, um nome que Esaú herdou a partir desse evento. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Senhor, te damos graças mais uma vez por tua palavra aberta diante de nós, seu povo aqui reunido, seus filhos, sua família. Carecemos da tua glória. E a tua glória só é possível, Senhor, mediante o que nós absorvemos, guardamos e usamos a respeito do que diz a tua palavra sobre a nossa vida. Nos conceda luz nesta hora. Nos permita, Pai querido, sairmos daqui mais esclarecidos, mais sábios, ó Deus, capazes de entender e compreender o contexto de igreja, de lar e de sociedade. Pois é assim que nós oramos, gratos, nós já oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Havia uma promessa de Deus dada a Abraão, que passou para Isaque e que se passaria para Jacó e não para Esaú, o filho primogênito. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não é o Deus da lógica. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ninguém manda Deus fazer o que ele precisa fazer. Ninguém diz o que Deus deve ou não fazer. Então, Rebeca, esposa de Isaque, ela conheceu o seu marido e gerou 2 filhos. E Deus a visitou e disse para Rebeca que o filho mais novo seria sobre o mais velho. E a partir daí, essa história ela se desenrolou de uma forma que não foi segundo a vontade de Deus, mas a vontade do homem. E quando o homem ele passa à frente da vontade de Deus, quando ele assume as rédeas da sua própria vida, sem consultar, sem considerar a vontade do Senhor, infelizmente o resultado não pode ser bom. Infelizmente, aquilo que o homem almeja alcançar, sem a anuência, sem o crivo, sem o consentimento de Deus, né? Ele infelizmente não vai obter êxito. E a palavra de Deus que nos é dada agora pelo Espírito Santo é a mesma palavra que o Senhor entregou para Rebeca. E a palavra de Deus, ela nos serve para que possamos entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade, para os ambientes, os cenários que nós pertencemos e contribuímos com a vida que nós temos no Senhor. Então, essa palavra que foi dada a Rebeca, ela foi uma palavra que certamente foi compartilhada com a família, ou pelo menos com parte da família, quero crer eu, que no mínimo Isaque ficou sabendo e o interessado no assunto Jacó. Talvez Esaú, não sei, pelo comportamento arredio dele, pelo comportamento que vamos ver mais adiante, de alguém que era dado às coisas desse mundo, como nós bem dizemos no nosso linguajar de crentes. Então, essa informação, ela chegou para Rebeca e Deus havia dito que o mais novo seria senhor do mais velho, contradizendo a tradição da época.
indo na contramão daquilo que era comum entre as famílias, porque o primogênito ele representava a força e vitalidade do homem. E o primogênito, ao assumir a condição de líder da família, ele respondia por essa família, no ambiente social que a família pertencia, e também respondia pela questão espiritual da família. Então, era uma responsabilidade herdada do pai que passava para o filho mais velho. Mas Deus disse, não, eu não quero Esaú, eu quero Jacó. E essa família crente, dá vontade de rir, né? Porque uma família crente não pode viver o que essa família viveu. Mas é verdade, se está aqui é verdade, aconteceu de maneira fidedigna, conforme o relato do texto que nós acabamos de ler. Essa família crente, ela gostava de colocar a carroça na frente dos bois. Porque não muito distante, o primeiro patriarca Abraão recebeu de Deus uma palavra acerca do filho Isaque, porém Abraão, orientado pela esposa Sara, preferiu arranjar a chegada de Ismael sem o crivo de Deus. A história se repete novamente. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deus escolheu Isaque e não Ismael. Ismael também era primogênito, mas Deus escolheu Isaque e não Ismael. E nós sabemos bem o que aconteceu depois com a chegada de Ismael e de Isaque. A história se repete igualzinho. A diferença é que os dois nasceram da mesma mulher, mas se repete da mesma forma. Colocaram novamente a carroça na frente dos bois. Outrora Sara, agora Rebeca com seu filho Jacó. Então, dito isso, entendamos qual seja a proposta de Deus para a nossa vida como filhos de Deus, como família humana de Deus, acerca do que nós vamos enxergar nesse trajeto que faremos juntos. A comunhão familiar fora dos propósitos de Deus redunda em traumas que afetam e causam incontáveis prejuízos aos relacionamentos. O final dessa história aqui foi trágico, porque a família foi completamente esfarelada, como se diz. Foi praticamente toda dissolvida, porque um fugiu para a casa do tio, né? O casal não ficou bem, e o que permaneceu em casa caiu na gandaia com os cananeus, né? Então foi um desastre assim, sabe, que a gente não consegue entender como uma família temente a Deus se vê numa situação como essa. Mas nós vamos entender por quê, tá? Porque nós vamos encontrar nos versos 27 e 28 a causa pela qual essa família ela desceu ladeira abaixo, ao invés de subir ladeira acima. Veja o resumo dos versículos 27 e 28, que é o ponto 1 deste sermão. Um quadro familiar fragmentado pela incompatibilidade de interesses pessoais. Olha aí. Incompatibilidade de interesses pessoais. Partidarismo. Porque existia o partido Esaú e o partido Jacó dentro de casa. Ganância pela primogenitura. Rivalidade, porque eles se rivalizavam. Incredulidade, porque se a palavra de Deus não presidia mais essa casa, eles se tornaram incrédulos, mesmo crentes. Porque o crente vive da crença, mas o justo vive da fé. E mundanismo. Porque Esaú era chegado a um forrozinho, uma cachaçinha, ao prostíbulo, né? Então, isso tudo era a composição de uma família crente. Vamos ler novamente os versículos 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. A profissão de Esaú era caçador, homem do campo, homem que encarava os animais lá
na selva. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Agora vamos analisar o perfil de cada membro dessa família. Vamos entender o que cada um fazia, o que cada um entregava, né, ou o que cada um não entregava. Vamos entender que o contexto, né, é individual para entendermos o contexto comunitário dessa casa. De Deus, não esqueçam disso. Jacó era um homem quieto e perspicaz, que preferia ficar em casa com a família. Era aquele filho que gostava da casa dos pais, que fazia companhia aos seus pais. É claro, o esquema de Jacó para conseguir o direito de nascimento mostrou que ele duvidava do cumprimento da promessa de Deus em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Quero crer que Jacó pensou consigo mesmo: existe uma palavra liberada da parte do nosso Deus ao meu respeito. Mas conhecendo meu pai e meu irmão, será que essa palavra vai se cumprir? Será que eu posso descansar na palavra do nosso Deus? Ou eu posso mexer uns pauzinhos, né, e fazer algo para ajudar Deus nesse processo que me levará a ser o chefe do clã da casa do meu pai quando ele partir para o Senhor? Amados, fé é viver sem esquema. Jacó, ele não era um homem do mundo como Esaú, ele era um homem de casa. Mas para ser incrédulo não precisa sair da casa não. Estar dentro de casa, e aí eu me refiro aqui à igreja, na casa que nós moramos, ou na casa mundo que nós vivemos, não é sinônimo de ser alguém temente e obediente à palavra de Deus. Jacó não bebia, não se relacionava com as cananeias, não era um homem da carne, era um homem da sua casa, como o irmão mais velho do filho pródigo, mas infelizmente ele tinha lá os seus esquemas no coração e ele começou a colocar para fora isso na relação que ele veio a seguir desenvolver com o seu irmão. Rebeca amava Jacó porque tinha planos pessoais para ele e naturalmente segregou Esaú no seu coração. Veja que havia uma preferência da mãe pelo filho mais novo em detrimento do filho mais velho. E amar aqui quer dizer que Rebeca, ela era zelosa com Jacó, ela servia mais a Jacó, ela se preocupava mais com Jacó, ela cuidava mais de Jacó, e tudo que ela fazia para Jacó, ela não fazia para Esaú. Então ela segregou no coração o filho que ela gerou na mesma época que ela gerou o mais novo. Rebeca, ela conhecia o milagre que Deus havia operado na mãe do seu marido Isaque, porque a mãe de Isaque era estéril, Sara. Rebeca, ela foi um milagre de Deus, porque ela também era estéril. Parece que também isso é uma característica comum da família, né? Sara e agora Rebeca. Ela era estéril e Deus a curou, a fez fecunda. E Rebeca, ela é um milagre 3 em 1, porque ela foi curada e gerou 2 filhos. Então ela conhecia o Deus que havia dado a ela uma palavra. Ela sabia o que esse Deus que a deu essa palavra era capaz de fazer, porque ela era testemunha viva do poder de Deus sobre a vida dela. Ela conhecia a história do seu marido Isaque, que a mãe de Isaque também era estéril, mas o Senhor fez a mãe de Isaque ser fecunda para que ela pudesse nessa história ter um marido ao lado dela. Mas ela não esperou o cumprimento da palavra de Deus, ela não descansou naquilo que o salmista nos encoraja a fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ninguém sabe, nem o pastor Antônio. Amém, glória a Deus. Era o que Rebeca deveria ter feito. Agora vamos
examinar e considerar o perfil de Esaú. Veja aqui o comportamento dessa família crente. Esaú era um homem do mundo, cheio de vigor e aventureiro. Infelizmente, Esaú não apreciava as virtudes do espírito. Ele preferia alimentar seu corpo com os desejos da carne, a usufruir das promessas de Deus. Parecia ser crente, mas na prática não era. Era um homem do mundo, carnal, entregue aos prazeres da carne. Daí o nome hedonismo, porque vem dessa natureza carnal de Esaú, que mais tarde recebeu o nome de Edom. E por último, o patriarca, o sacerdote, aquele que tinha responsabilidade social e religiosa ou espiritual em relação à sua família. Isaac amava mais Esaú porque dava vazão aos desejos da carne. Só pensava no seu ventre, ou seja, na sua barriga, sem perceber o processo de fragmentação e fragilização da família, o distanciamento de Deus e uns dos outros. Isaac só pensava na barriga dele quando Esaú chegava do campo com a caça. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo entre Rebeca e Jacó, entre Rebeca, Jacó e Esaú. Ele não estava preocupado com o bem-estar da sua família, o bem-estar espiritual, que desemboca naquilo que nós queremos ver em nossa casa, uma casa equilibrada, uma casa saudável, uma casa vivendo as promessas de Deus, E Isaac não estava preocupado com isso, ele só queria comer. E quando nós enxergamos aqui esse relato de Moisés acerca da prioridade de Isaac para a vida dele, que ele gostava de comer a caça do filho Esaú, isso denota que Isaac era alguém que estava fora do peso. Porque quem come muito, naturalmente, ajunta uma gordurinha a mais. Então, esse era o perfil dessa família. Uma família desestruturada, uma família dividida, partida, uma família que deixou o egoísmo imperar ao redor da mesa, um leito conjugal comprometido. Por quê? Se Isaac era militante do partido de Esaú e Raquel era militante do partido de Jacó, esse leito conjugal não poderia estar bem, irmãos. E o que fazer nessa situação? Vejam o que o salmista diz no Salmo 127, um salmo bem conhecido de todos nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque o progresso de um lar acontece quando a família é construída sob a direção do Senhor, que provê e a protege dos inimigos que estão à porta, como elementos surpresa, portadores do desarranjo. Quais são esses inimigos, pastor? Vamos voltar aqui um pouquinho e recordar o que eu disse anteriormente. Incompatibilidade de interesses pessoais, não havia um interesse comum, partidarismo, ganância, rivalidade, incredulidade, mundanismo, tudo isso cooperava para que o cenário da família fosse uma família completamente esfacelada. Porque o Senhor não era mais o construtor, Deus não tinha mais a sua presença nos interesses dessa família. Ela era uma família que estava à deriva, a palavra de Deus não tinha mais lugar no coração e na ação de cada membro dessa casa. E quando o Senhor não é o construtor, a partir do que nós entendemos da palavra dele, nós não temos proteção acerca desses inimigos invisíveis que a nossa natureza pecaminosa acomoda e que nós devemos levar isso em conta, porque assim como aconteceu na casa de um patriarca, na casa de Isaac, também pode acontecer conosco em nossa casa, começar em nossa vida, amados.
como nós podemos ter uma família unida, vivendo em comunhão e revelando o amor de Deus, permitindo que o Senhor seja o nosso edificador, permitindo que o Senhor seja a nossa proteção, aquele que nos avisa mediante a sua palavra sobre os inimigos que estão à porta, querendo entrar em nossa vida e, consequentemente, na nossa família. Sem o Senhor em nossa casa, não há como construir uma família saudável, equilibrada. Porque não despreza a palavra de Deus, ela com certeza consegue ser uma família edificada e guardada pelo Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem lugar no coração e no relacionamento dos familiares. Vamos considerar os versículos 29, 30, 31 e 32. Resumo desses versículos: condutas erradas e egoístas produzem desastres que desencadeiam outros desastres ainda maiores. Aí vamos entrar agora nos pormenores, naquilo que gerou todo o desarranjo da família, que foi a disputa, né, pela primogenitura, que começou numa negociação que os irmãos fizeram de maneira ilegítima, né, e que isso desembocou em quase uma tragédia. Porque se não fosse Rebeca, que rapidamente ela arrumou o filho e mandou ele embora, o mais velho tenha ceifado a vida do irmão. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Vamos entender isso agora de maneira mais clara. Uma transação que mudaria os rumos da relação entre irmãos e de toda a família. De um lado, Jacó, o oportunista, o aproveitador. Do outro lado, o laçado e conduzido pela coisa da carne, Esaú. Jacó decidiu assumir o governo da sua história e não confiou em Deus. Esaú, imaturo e irresponsável, não levou a sério o negócio com o seu irmão. Jacó era aquele que dava a unhada e escondia a unha. O sonso, o famoso sonso. O Esaú era aquele despojado, né? Uma pessoa que sem princípios, sem valores, tá? Porque ele não estava nem aí com aquilo que ele tinha por direito, segundo o entendimento humano da época, né? A pessoa que não tem valor, ele não valoriza aquilo que tem. E Jacó, por sua vez, ele aproveitou esse desleixo, né? essa vida pregressa do irmão, né? para ocupar de maneira usurpada a posição que cabia ao seu irmão naquele momento, segundo o entendimento do seu pai e não o entendimento de Deus, porque o entendimento de Deus, Jacó havia sido escolhido para ser o sucessor do seu pai, que seguiria com a semente que mais tarde, passando por ele mesmo, Jacó, por Davi, chegaria o nosso primogênito, que nós vamos ver que ele sim tem legitimidade para, a partir dele, o pai gerar essa família que nós somos hoje. Então esse era o cenário da negociação dos irmãos. A desobediência, amados, a palavra de Deus pode nos levar a destruir nossa vida e a nossa família. Então a atitude de Jacó foi uma atitude muito perigosa, porque ele poderia ter perdido a vida. Ele não perdeu a vida, mas ele perdeu o direito de continuar habitando na casa dos pais, porque ele precisou sair na calada da noite, porque se ele permanecesse em casa, ele perderia a vida. Ele causou um racha na família, porque ele não esperou o cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Ele separou, né, a mesa é como se ele tivesse pegado uma como é que chama, meu Deus? Uma marreta, né? Uma marreta bem grande, dado uma cacetada do centro da mesa, a mesa espatifou. Foi gente para todo lado. Na prática foi o que Jacó fez. E esfarelou a família. Porque ele não esperou
o cumprimento da palavra de Deus. E aí, amados, como temos tratado a nossa família aqui da igreja, nossa família do lar, a sociedade, como uma oportunidade de negócio lucrativo ou como uma oportunidade para revelar o amor de Deus na vida uns dos outros. Como nós temos tratado a nossa família aqui, no lar e na sociedade. Não dá para escolher nenhum dos dois aqui, né? Nem Esaú, nem Jacó, porque os dois escorregaram na maionese. Mas hoje nós somos essa descendência de Deus aqui na terra, que surgiu nesse mundo a partir daquele que é o primogênito de muitos filhos. E o terceiro ponto que nós vamos analisar, compreende os versículos 33 e 34. Uma compra e venda sem a devida autenticidade legal para legitimar o negócio que foi fechado apenas verbalmente. É como se eles tivessem feito o negócio na calada da noite, na escuridão, sem o conhecimento público, sem a anuência daquele que poderia legitimar essa mudança de primogenitura, que era o seu pai. Então o negócio que eles fizeram não foi um negócio legítimo, não tinha validade, não tinha como acabar bem essa história, meus irmãos, não tinha como acabar bem essa história. Já ouviu aquele ditado que aquilo que começa errado sempre acaba errado? Essa história aqui. Começou errado e terminou muito errado. Para que o negócio fosse autenticado e legitimado, era necessária a permissão de uma espécie de juiz de clã, Isaac. Se Isaac consentisse a mudança de primogenitura, era possível, mas tinha que ter ali o crivo do pai, porque ele era o juiz da família. E Isaac, ele não foi chamado, ele não participou dessa reunião, ele não teve ciência desse negócio fechado entre os irmãos, eles fizeram por conta própria. Então, olhando para a questão legal, era um negócio ilegal, porque ele não tinha legitimidade. Somente o pai Isaac poderia dizer, tudo bem, eu aprovo, vocês podem trocar o direito da primogenitura. Então, se Isaac ele não participou desse processo de mudança, então o negócio ele não foi um negócio legítimo, foi um negócio ilegal, feito na mentira, feito na surdina, né, sem o conhecimento do pai e o conhecimento da mãe, apenas alimentado pela oportunidade de um irmão, né, e o desprezo pelos valores espirituais, por aquilo que era a vida de um filho crente dentro de uma casa formada por uma família crente, Esaú. As famílias, por vezes, são dissolvidas em seus relacionamentos por falta de legitimidade e anuência de Deus. O Senhor não é convidado, ele não participa. Ele tem conhecimento, que ao contrário de Isaac, que não é onisciente, Deus é. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas isso não faz muita diferença quando o Senhor ele não é convidado para legitimar as nossas decisões, aquilo que nós fazemos como família. Fazemos sem a anuência de Deus, dá errado e depois nós transferimos a responsabilidade para Deus, quando Deus não tem responsabilidade sobre aquilo que não está revelado na sua vontade, que é a sua palavra para a nossa vida. Relacionamentos que são construídos na base da mentira, porque desprezam a vontade, a verdade do Senhor, infelizmente não prosperam. Não tem como prosperar, queridos. Se Deus não está no negócio, o negócio é sujo. Se não tem anuência, consentimento do Senhor, não espere um resultado positivo. Vai dar errado. Não vai prosperar. E vai prosperar de maneira negativa, nociva. Prejuízos virão. Foi o que aconteceu com essa família. Eu pergunto a vocês, a nossa família na prática, nós como igreja, como lares aqui representados, como sociedade, tem levado em conta a verdade de Deus ou temos desprezado o que diz o Senhor, por exemplo, agora? Como temos conduzido a nossa vida, como temos conduzido a comunhão e a família de Deus aqui
representada, como temos conduzido a nossa família lá, no leito conjugal, na mesa, como temos conduzido a nossa vida na grande família que é a sociedade. Nós temos levado em conta o que diz a palavra do Senhor neste lugar, que recebemos do Senhor aquilo que é benéfico para a nossa vida, lá no encontro da célula, no secreto do nosso quarto, quando nós falamos com o nosso Pai para entender a vontade dEle para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, quando nós refletimos sobre a palavra do nosso Deus, nós temos levado isso em consideração, nós temos dado vazão à vontade de Deus para a nossa vida, ou nós temos antecipado a vontade de Deus e quebrado a cara porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, que é uma garantia contida na sua palavra para todos nós, seus filhos aqui reunidos. Como nós temos tratado isso? Porque se eu considero o que diz o Senhor na sua palavra, que a sua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida, eu não posso esperar um resultado diferente do que a vontade de Deus se cumprindo, segundo os seus propósitos para a minha vida. Agora, se eu desprezo, se eu ignoro, se eu ouço por um ouvido, deixo cair por outro e faço do meu jeito, eu não posso esperar a vontade de Deus se cumprir na minha vida. E se a vontade de Deus não se cumpre na minha vida, eu não tenho o que fazer na vida daqueles que convivem comigo dentro da mesma casa que o Pai é Deus. Porque eu não tenho nada de Deus em minha vida para oferecer aos meus irmãos. Estamos tratando aqui sobre primogenitura e eu quero trazer para vocês aquele que é o primogênito. Aquele que foi gerado da semente divina, como nós também fomos gerados da semente divina. É aquele que tem a autoridade, né, sobre o governo, né, da nossa vida, sobre o governo do mundo que nós conhecemos. É aquele que tem autoridade sobre a nossa vida espiritual. E o nome dele é Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito de Deus dentre muitos irmãos, né, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versos 17 e 29. Se o irmão Mailton puder projetar, eu agradeço. Romanos 8, 17 e depois versículo 8 e versículo 29. Diz assim, está escrito em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Entendamos essa casa, queridos, a nossa vida particular, a nossa comunidade da mesa, a igreja, a nossa família lá no seio da nossa casa. Essa é a casa que Jesus se refere. E veja que o diálogo, a interação acontece aonde? Na mesa. Tudo com Deus acontece ao redor da mesa. Porque Jesus ele entra nessa história aqui de Isaac? Porque Isaac, ele foi um antepassado de Jesus, mas ele não foi aquele que Deus escolheu para ser o primogênito que seria dado à humanidade como a semente divina, que seria propagada na vida de muitos outros que vieram depois dele e que chegou essa semente até nós. Não é a primogenitura de Jacó, é a primogenitura de Jesus como filho de Deus. Nós vivemos sob a égide do nosso primogênito Jesus Cristo. Ele é quem comanda a nossa vida enquanto família de Deus, aqui na igreja, lá na célula, na nossa casa, na sociedade, porque ele tem legitimidade, porque o negócio que ele fez para ser o primogênito foi um negócio público. Ele não enganou ninguém, ele não fez esquema, ele tem legitimidade, ele tem anuência para comandar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Jacó, ele era descendente de Abraão, de Adão. E Jesus, ele é filho de Deus, ele descende de Deus. E nós somos essa família que veio depois de Jesus, porque nós carregamos a semente do mesmo Pai que nos gerou.
E quando Jesus ele diz aqui, me permita entrar na sua casa e ceiar com você, ele está dizendo o seguinte: eu quero ter comunhão com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero te ajudar a presidir a sua casa, eu quero te ajudar a ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, porque você é semente como eu, mas a mim foi dado pelo Pai autoridade para ajudar os meus irmãos. Eu faço parte dessa casa, eu caminho com vocês todos os dias, mas é necessário que você reconheça a minha autoridade sobre a tua vida, porque eu sou o filho perfeito, eu sou a imagem e semelhança do Pai que foi dada a vocês como filho humano que vocês precisam ser na casa que nós coabitamos como filho de Deus e herdeiros do mesmo Pai. Se nós queremos encontrar valor, queridos, em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, necessitamos da presença de Jesus, porque Jesus, ele é a palavra de Deus. João, em uma das suas cartas, diz que 3 dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Portanto, Jesus, ele é a palavra que deve conter sobre a nossa mesa para nos orientar a viver e desfrutar das promessas de Deus contidas nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada que nós carregamos nas mãos. E muitas vezes abrimos, lemos e não consideramos na prática a vontade de Deus e queremos esperar um resultado diferente daquilo que a palavra de Deus nos propõe. Não tem como, queridos, não tem como. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a nossa vontade humana, equivocada, que produz erros gravíssimos, capazes de dissolver uma família crente. Mas que parecia mais com a família do mundo do que uma família do céu aqui na terra. É dessa família que nós descendemos, pela fé, claro. E Deus, hoje, Ele nos conduz nessa reflexão para que entendamos que o valor que buscamos para a nossa família se encontra na palavra. Essa palavra é Jesus. É a companhia de Jesus que faz sentido para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Sem a palavra de Jesus, queridos, infelizmente nós incorremos no erro de viver uma vida mentirosa, falsa, hipócrita. Nos tornamos atores da própria vida, quando deveríamos ser filhos do Deus da vida abundante que nos ofereceu através do seu primogênito, Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, herdeiro e portador da semente do Pai, usada para gerar uma família nossa, co-herdeiros de Deus com Cristo, capaz de revelar a glória de Deus. Foi para isso, queridos, que o Senhor ele nos gerou, para revelar a glória dele. Não foi para revelar interesses pessoais, partidarismos, ganância, mundanismo, nada disso. Foi para revelar a glória dele. Foi para revelar o amor dele que nós portamos como filhos dele. O que Deus espera de mim e de vocês. O desejo de Deus é que suas promessas se tornem uma realidade para a família que, conhecendo e obedecendo a sua vontade, revelada no seu primogênito perfeito, Jesus Cristo, não duvide e nem questione o tempo e a maneira do Senhor agir e entregar o que prometeu. Se Deus prometeu a Rebeca que Jacó seria o primogênito, ela descansasse. Ela entregasse essa caminhada que ela haveria de ver o cumprimento da palavra do Senhor sendo cumprida com fidelidade, porque o nosso Deus, ele não volta atrás naquilo que ele diz. E Rebeca, ela duvidou da palavra de Deus. Jacó duvidou da palavra de Deus. E quando nós duvidamos da palavra de Deus, queridos, o que nos resta é a nossa capacidade humana limitada de compreender o que nos cerca e que nós não temos condições de dar conta. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. O sábio está se referindo a nós mesmos. Quando nós confiamos em nós e não em Deus, nos tornamos malditos. Porque a bênção do Senhor está sobre a nossa vida
elas se tornam realidade quando nós obedecemos a ordem do Senhor. É o que ele diz lá no Salmo 133, versículo 6. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a bênção que está sobre a nossa vida, ela se torna uma realidade a partir de nós, em nós e a partir de nós. A nossa família é construída ou fragmentada pelas escolhas que fazemos. É a lei da semeadura. O que plantamos, nós colhemos. Se plantamos uma semente saudável, com certeza o fruto vai ser saudável. Do contrário, não espere saudabilidade no fruto. Se queremos ter uma família de paz e progresso, não podem faltar em nós os pensamentos de Deus para governar a nossa casa e nos ajudar nas escolhas que precisamos fazer para desfrutarmos de uma família saudável e feliz. Veja que essa história é sobre uma família de crentes. Mas até a família de crentes que abandona a palavra de Deus sofre as consequências. Não abandone a palavra do Senhor, queridos. Não arrede o pé dessa verdade absoluta, porque se está escrito vai se cumprir. Espere no Senhor, descanse no Senhor, porque tudo Ele fará conforme Ele prometeu aqui nessa palavra. Agora, se quisermos andar segundo a nossa vontade, o nosso entendimento, aí não traga Deus depois para os seus enganos, para os seus prejuízos, porque Deus ele não tem nada a ver com as escolhas erradas que nós fazemos. Deus ele tem a ver com aquilo que nós escolhemos segundo a sua vontade para a nossa vida. Amém? Entenderam aí? Então, o valor da nossa família está no quanto nós procuramos descobrir a vontade do nosso Pai e a colocamos em prática. Aí nós podemos encontrar valores eternos, absolutos, em nós, em nossa igreja, em nossa família, em nossa sociedade, porque esses valores seguirão conosco. Mas se a gente conhece a palavra de Deus e despreza como fez essa família, aí tudo vai por água abaixo. Vamos ficar de pé. Quero convidar aqui os irmãos Alfredo e Sueli. E o outro casal, meu Deus, que está aí para nos ajudar aqui. A irmã Ana veio, irmão Zildo? Não veio, né? Pode ser, irmão Genivan e irmã Elisângela, por gentileza. Podem vir. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta palavra bendita, rica em sabedoria, Deus, que nos concede a direção correta, exata, perfeita do Senhor para a nossa vida. Que a tua vontade, Senhor bendito, prevaleça sobre a nossa e que possamos ser filhos, família, que se fundamenta no seu amor e que espera na graça expressada do Filho e que consegue revelar o amor do Senhor na comunhão. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos encerrar a nossa celebração agora com... vamos ter uma música, né? Os irmãos vão cantar uma música, em seguida a gente vai para o cerimonial da ceia. Podem cantar, queridos. É o meu microfone? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós sofreu. Seja bendito,
Isso. Obrigado, irmão Júlio. Ao vivo é assim mesmo, né? Muito bem, queridos, vamos agora para o momento que nós trazemos à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós lá atrás, quando Ele passou por aqui, gerado no ventre de uma mulher, e Ele cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está ao lado do Pai governando o céu e a terra. E um dia Ele voltará para viver conosco eternamente. Nós sempre fazemos uma ressalva antes de seguirmos com a nossa liturgia da ceia do Senhor, acerca de quem pode ou não participar desse momento ao redor da mesa. E sempre orientamos que é necessário ser batizado, né? Ser membro aqui dessa igreja e não sendo membro pode participar, mas que também tenha sido batizado em outra igreja e que esteja bem com Deus, né? E com o povo de Deus. Amém? Dito isso, estamos diante da mesa do Senhor. Aproximemo-nos desta mesa com fé, com a alma contrita, mas ao mesmo tempo jubilosos, esquecidos das ofensas, repletos de amor, unidos num só sentimento, dispostos a uma vida mais pura e consagrada, que se alimenta em Cristo, o pão da vida. Vamos fazer a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, pedir à irmã, irmão Jonathan, por favor, irmão Jonathan, faça essa oração. Ó Deus amado, nesse momento que nós estamos aqui, ó Deus, nos colocando diante de Ti neste momento, de rememorar, ó Deus, tudo aquilo que foi feito por nós na cruz, ó Deus. Obrigado, Senhor. Te apresentamos, ó Deus, esta mesa que é preparada e que nós iremos participar, ó Deus, que possamos estar com nossos corações alegres, contritos, reverenciando, ó Deus, o Teu sacrifício, lembrando como foi grande a Tua graça derramada sobre nós, ó Pai. Amém. Ó Deus, ser com a vida da Tua igreja, abençoa a cada um, ó Deus, que chegou aqui das mais variadas formas, mas que possamos sair todos aqui abençoados, relembrando as benécias que o Teu sacrifício nos proporciona, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, fica conosco, ser conosco nessa celebração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entregar os elementos enquanto os irmãos fazem essa entrega. Nós vamos ouvir uma canção com o nosso Ministério de Música. Espinhosa coroa
profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. E nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos receberam? Amém? Muito bem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, igreja. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos, igreja. Irmãos que participastes da ceia do Senhor, guardai convosco as experiências destes momentos, que em nossa vida se manifestem os frutos maravilhosos desta comunhão com o nosso Redentor. Segui a paz
Fortalecei-vos com o alimento espiritual que vem de Deus. Brilhe a vossa luz diante de todos, e o vosso amor seja manifesto no lar, na sociedade e na igreja, a fim de que Deus seja glorificado em muitas vidas. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado, amados. Eu quero me dirigir a você que está aqui conosco e de maneira pública quer fazer parte dessa família como filho, como filho que quer andar sob a regência do filho mais velho, o primogênito Jesus. Alguém entre nós, você pode, de maneira espontânea, você pode ficar de pé, você pode levantar uma das suas mãos, nós vamos entender que você quer fazer parte dessa família que tem Jesus como primogênito. Ele quer cear com você, ele quer que você ceie com ele ao redor da mesa, ele quer ser o seu mentor, ele quer instruir você nos caminhos limpos, retos e perfeitos de Deus. Mas aí você precisa manifestar isso de maneira pública, para que a gente possa entender que a partir de hoje você é mais um irmão, é louco pelo irmão mais velho, sabe? Geralmente o irmão mais novo, ele é louco pelo irmão mais velho, né? Quer estar perto, né? Se espelha, quer ser como o irmão mais velho é. Assim também nós com Jesus. Todos nós somos loucos por Jesus, queremos ser como ele é, viver como ele viveu e assim manifestar, expressar, revelar a glória do nosso Pai que nós conhecemos em Jesus. Alguém entre nós, você pode assim assinar uma das suas mãos, nós vamos entender. Pastor, eu quero ser um louco por Jesus. Alguém entre nós? Se não há, vamos impetrar a bênção apostólica, ouvir mais uma canção. E desde já eu desejo a todos uma excelente semana no Senhor, que possamos desfrutar dos pequenos grupos, um ambiente saudável, um ambiente santo, um ambiente que nos prepara para a vida do dia a dia. É ali que a gente entende a necessidade do irmão que faz parte da nossa vida, que nós não temos como fazer isso. É lá no pequeno grupo que nós conhecemos as necessidades uns dos outros. Irmão, rapidamente, nós temos um gatinho chamado Alfredo, mas eu não coloquei o nome dele por causa do meu querido irmão Alfredo, não. É porque o mais velho se chama Afonso, aí eu quis colocar tudo no ar, né? Ela é Afonso e Alfredo, e agora tem Arthur também. O Arthur lá eu coloquei por causa desse nosso Arthur aqui, porque ele é bem imperativo, sabe? Ele é bem ligado assim, 320 volts, né? E o Alfredo, ele é um gato assim bem carinhoso, ele é muito dado, ele passa o dia com a gente, e a gente está fazendo as coisas, ele está ali do nosso lado, quer ficar no nosso colo, quer subir na cama para ficar com a gente. Quando ele era saudável, ele conseguia fazer tudo isso, mas o Alfredo ele adquiriu um fungo, e esse fungo maltratou muito o nosso gatinho. A gente sofreu muito, e um dia alguém foi lá em casa nos ajudar a dar o medicamento ao Alfredo e sugeriu que sacrificássemos o Alfredo. Aí a Mônica me trouxe essa proposta de negativo. Eu não estou preparado para sacrificar o meu Alfredo querido. Vamos lutar, né, até a última gota, né, que nós podemos lutar para salvar o nosso Alfredo. Eu não quero enterrar meu gatinho, não. E assim fizemos. Em um belo dia, nós visitamos a célula Bordeaux dos amados irmãos Pastor Antônio e a irmã Ivone. E Mônica muito aflita, chorando, e a irmã Ivone tomou conhecimento do que estava acontecendo e ela nos trouxe a informação que nos faltava. E a partir da informação da irmã Ivone, nós começamos a tratar o nosso gatinho Alfredo, e ele está quase curado, está quase bom. Já está fazendo traquinagem, né? Lá ele não conseguia subir na janela, ele não conseguia fazer nada. Ele ficou pelo menos uns 2 meses prostrado no canto de parede, a gente cuidando dele. Comprei medicamento tópico, de uso oral, fiz de tudo, mas não dava certo. E foi numa célula que Deus usou a vida da irmã Ivone para nos dar... isso. Então é lá, queridos, que nós identificamos os problemas uns dos outros. E quando a gente sabe o que o irmão está passando, a gente consegue ajudar. E está lá o nosso Alfredo, já recuperou toda o pelo, né? Como é que chama? Meu Deus. Não, a pele, o tecido, justamente. Já recuperou todo o tecido do corpo dele, porque ele estava cheio de chagas.
já recuperou, ele está trocando o pelinho dele, já está comendo pau e pedra, como se diz, porque ele é o gato comilão. Ele come o potinho dele, aí depois ele vai para perto do potinho dos irmãos, aí fica puxando com a patinha, né, para comer. Então, come de tudo, Alfredo. Isso foi bênção de Deus para a nossa vida, porque a palavra da irmã Ivone nos trouxe esperança, e o nosso gato está sendo curado. Então, quem sabe você precisa de uma palavra cheia de esperança da parte do Senhor, e é lá na célula que Deus ele quer dirigir a você, através da vida do irmão, que com certeza ele vai se compadecer da sua situação, como a irmã Ivone se compadeceu da situação de Mônica e também minha, porque eu sofri com o sofrimento do nosso gato. A gente se apega com o animal, é como se fosse da família, e a gente não consegue olhar para o animal e simplesmente ignorar o que está acontecendo com ele. A gente quer ajudar de alguma forma, e foi através da ajuda da irmã Ivone, uma informação, uma palavra, que nos trouxe esperança, e hoje nós estamos com o nosso gato lá quase saudável, porque o tratamento, a doença é tão séria, que o tratamento dura de 3 a 6 meses, então já tem 3 meses, né, que nós estamos tratando ele já está respondendo a contento, estamos felizes, e essa alegria, ela começou através da vida da irmã Ivone. Amém? Vamos ficar de pé. Que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, a família do Senhor aqui reunida, a comunidade da mesa, família que leva a expressão, a revelação, a natureza de quem Deus é em cada um de nós. Essa família, ó Deus amado, que nós, ó Deus, queremos ser diante do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe, queridos. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia! Feliz semana para todos.